Olá, estamos de volta com o nosso Drops do Céu, gotas de luz sobre sua vida. Trazemos mensagens de fé, encorajamento e instrução para que você conheça Deus, saiba quem Ele é e faz e humildemente procure ter um relacionamento simples, mas profundo com Ele. Estamos na série Orações e Preces na Bíblia. Este será o episódio número 27. Semana passada, no episódio número 26, falamos sobre o tema O Louvor na Vitória. Não deixe de assistir. Queridos, Deus tem falado e vem falando com a humanidade desde os primórdios, desde o Éden. Seu prazer é se relacionar e revelar o seu querer para com os seres humanos. Lá no Éden, ele falava todos os dias face a face. Veio o pecado e a preciosa comunhão com o Criador foi quebrada por ele. Nosso Deus, no entanto, pôs-se a falar com aqueles que atinaram para as suas coisas, que se interessaram em ouvi-lo e servi-lo e adorá-lo. Abel, Enoque, Abraão, Noé, a descendência de Abraão, José e assim por diante. A estes e a tantos outros, Deus se manifestou e tem se manifestado e falado de múltiplas formas. Uns ouviram e rejeitaram sua palavra, sua aproximação. Outros, no entanto, reagiram em adoração e obediência. Portanto, a palavra que nós vamos trazer hoje é muito interessante e se chama a poderosa oração da obediência. Então, bora lá. A prece da obediência, na verdade, ela é uma resposta humilde e positiva que nós damos a um chamado, a uma mensagem, à voz do Senhor para conosco. Quando isso acontece, Deus sabe, Deus age poderosamente em nossas vidas e através das nossas vidas para mudar situações, quebrar cadeias do mal, edificar vidas e cumprir o propósito do Senhor. Falando destes dos quais eu já falei, Noé, por exemplo, Deus anunciou um julgamento de toda uma geração e por anos ele pregou o arrependimento a seus contemporâneos enquanto construiu uma arca. Deus também lhe deu instruções detalhadas desta construção, ou seja, Deus falou bastante com Noé. Noé respondeu obediente a Deus, mesmo que não soubesse bem do que se tratava. Nunca havia chovido sobre a face da terra. E Deus falou, vai cair água do céu. E somente ele, pela obediência, somente ele e a sua família foram salvos. Abraão, o pai da fé, ouviu o chamado de Deus, largou os seus parentes para obedecer e ir para um lugar que ele não sabia onde ficava, não conhecia. Ele foi estabelecido como pai de muitas nações. Moisés, Deus falou a ele através de um arbusto que queimava, mas não se consumia. Obediente, ele retornou à terra da qual havia fugido. Ou seja, um chamado difícil para Moisés, para libertar o seu povo da escravidão, com poderosos sinais e prodígios. O que em comum tem estes três dos quais falamos? Qual a resposta que eles deram ao chamado de Deus? Obediência. Esta é uma oração, a obediência é uma oração. A resposta ao chamado de Deus é uma oração. Deus fala, queridos. Deus fala. Ele se comunica de múltiplas e diversas e infinitas formas. Ele pode falar falando audivelmente como a Moisés, como a Samuel, que nós vamos estudar, e a Jesus em seu batismo. Este é o meu filho amado em quem eu tenho tanto prazer. Pode ser um sussurro. Deus pode falar na brisa, no vento, na tempestade, por sinais. Pode ser através de uma certeza, uma convicção no coração, um pensamento, algo que o Senhor coloque na nossa vida. A Bíblia cita situações que Deus falou pela boca de um jumento, pela boca de inimigos, por sonhos, por visões. O Senhor fala através de uma luz e de uma voz, quando Paulo teve aquele encontro com ele lá no caminho de Damasco. Deus usou profetas, meninos, juízes, mulheres, reis, rainhas e pessoas simples. Deus pode usar pessoas para falar da parte dele.
A palavra de Deus, no entanto, queridos, é a nossa fonte segura de conhecimento da vontade de Deus. E a única capaz de avaliar se sinais e recados que recebemos através de pessoas ou que nós mesmos verificamos são de Deus ou não. Então, se você quiser saber se aquilo é de Deus ou não, vá à palavra de Deus. Ore a Ele, peça ao Espírito Santo para mostrar. A sua palavra escrita e falada admoesta, corrige, orienta, direciona, edifica um ser espiritual em cada um de nós. Está lá em 2 Timóteo capítulo 3, a partir do verso 16. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem na nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa para preparar e capacitar seu povo para toda boa obra. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Bem, nós vamos voltar à história de Samuel. Semana passada falamos sobre Ana e como ela consagrou seu filho. Samuel era muito jovem ainda quando ele ouviu o chamado de Deus, aquela passagem que todos conhecemos, nós vamos falar de novo dela. Estudiosos sugerem que Samuel tinha entre 12 e 15 anos no máximo. Então vamos ler em 1 Samuel capítulo 3 como foi essa mensagem, esta fala de Deus para com o menino Samuel. Enquanto isso, diz a palavra, o menino Samuel servia ao Senhor ajudando Eli, o sacerdote. Naqueles dias, diz a palavra, as mensagens do Senhor eram muito raras e visões não eram comuns. Certa noite, Eli, que estava quase cego, tinha ido se deitar. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado, o candelabro do tabernáculo. E Samuel dormia na casa do Senhor, onde estava a arca de Deus. De repente, o Senhor chamou Samuel e o menino respondeu, eis-me aqui. Ele se levantou, correu até onde estava Eli. Estou aqui, Senhor. O Senhor me chamou? Não o chamei, respondeu Eli. Volte para a cama. Samuel voltou a se deitar. Então o Senhor o chamou novamente. Samuel. Mais uma vez, Samuel se levantou e foi até Eli e disse, estou aqui. O Senhor me chamou? Mas Eli respondeu, meu filho, não o chamei. Volte para a cama. Samuel, diz a palavra, ainda não conhecia a voz do Senhor, porque nunca havia recebido uma mensagem dele. O Senhor o chamou pela terceira vez. Samuel, Samuel. E novamente Samuel se levantou e foi até Eli. Estou aqui. O Senhor me chamou? Então Eli entendeu que era o Senhor que chamava o menino. Por isso disse a Samuel, vá, deite-se novamente. Se alguém o chamar, diga, fala, Senhor, pois o teu servo ouve ou está ouvindo. E Samuel voltou para a cama. Então o Senhor veio e o chamou como antes. Samuel, Samuel. Samuel respondeu, fala, pois teu servo ouve ou está ouvindo. E aí, Deus revelou para Samuel uma revelação tremenda sobre a vida de Eli, sobre o destino da sua família e como Deus ia recuperar aquele culto sagrado que havia se perdido em função do desleixo da família de Eli. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Bom, Samuel, que quer dizer ouvido por Deus, agora estava aprendendo a ouvir, a discernir e a responder o seu chamado e revelação em obediência. Assim como acontece conosco, queridos. Nós somos chamados pela palavra de Deus, Deus usou alguém ou a palavra, de alguma maneira fomos tocados e de repente nós passamos de ter recebido um chamado, uma mensagem, para nós começarmos a ouvir a mensagem de Deus no nosso coração, aprender a ouvir o timbre da voz de Deus. Na verdade, o timbre pode ser audível, como eu disse, pode ser através de uma série de fatores que Deus pode usar para falar conosco. O importante é a gente perceber se é de Deus, discernir e irmos à palavra. E não devemos achar estranho crianças como Samuel ouvirem e responderem à voz de Deus. Aliás, o que o Senhor Jesus diz é que aquilo que é oculto a sábios e bacanas é revelado aos pequeninos. Está lá em Mateus capítulo 11, verso 25. Naquela ocasião, Jesus orou da seguinte maneira, Pai, Senhor dos céus e da terra, eu te agradeço, porque escondeste estas coisas dos que se consideram sábios e instruídos e as revelastes aos que são como crianças. Mateus capítulo 11, verso 25.
Então Samuel só foi mais um menino que ouviu a voz de Deus. Quantos que eu conheço que foram chamados na sua meninice, adolescência ou juventude? Querido, Samuel teve uma experiência linda, mas impactante e até aterrorizante. Assim como Noé, Deus trouxe ao conhecimento do menino uma terrível palavra de juízo. Olha só, você fala, nossa, que Deus inconsequente. Pegou uma criança, um garoto de 12 a 15 anos e falou contra a família do sacerdote, que era o chefe dele, vamos dizer assim, o responsável pelo tabernáculo. Pois é, Deus é que sabe. Neste caso, a morte e destruição da casa do Eli e de seus filhos foi revelada ao menino Samuel. Mas nós vamos nos ater a alguns pontos deste texto. Diz assim a palavra, nós lemos, naqueles dias as mensagens do Senhor eram muito raras e as visões não eram comuns. Há tempos, queridos, em que Deus se revela mais do que outros. Em alguns outros ele se revela menos. Quando nós estamos vivendo de acordo com a vontade de Deus, nós ouvimos mais a voz de Deus. E esta voz é proveniente da doce e suave presença, visitação, orientação e paz do Espírito Santo. Quando nós estamos de acordo com a vontade de Deus, a voz de Deus vem através do Espírito. E ele usa coisas, como eu já falei, porém, esta voz é doce, é suave, e ele vai edificando, nos orientando, cuidando, guardando. Maravilhoso viver assim, queridos. Não saia disso. Se você está assim, não saia. Se você não está, procure estar de acordo com a vontade de Deus. Mas a palavra de Deus diz que em certas ocasiões Deus fala para nos avisar do mal. Lá em Jó capítulo 33, diz assim a partir do verso 14. Deus fala repetidamente, embora as pessoas não prestem atenção. Olha, ele fala em sonhos, fala em visões durante a noite, quando o sono profundo cai sobre todos, enquanto dormem em suas camas, sussurra em seus ouvidos e alerta-os com advertências para que cessem de praticar o mal e deixem todo o seu orgulho. Olha só como Deus fala. O silêncio de Deus, no entanto, muitas vezes, queridos, pode ser um mau sinal. Quando nos afastamos de Deus para valer, porque quando nos afastamos, Deus vai nos corrigindo, Deus manda sinais, Deus fala em sonhos, pode falar em visões, pode usar pessoas, mas quando Deus se cala, é um mau sinal. A palavra de Deus diz que nosso Pai Celeste abençoa, mas corrige os filhos que Ele ama. E quando Ele deixa de fazê-lo, é para nós ficarmos preocupados. Então, se Deus está falando e de alguma maneira você está sendo corrigido por Deus, agradeça aos céus e corra para o encontro do papai. Segunda palavra aqui no texto, que eu queria destacar, a lâmpada de Deus ainda não havia se apagado. A lâmpada é o candelabro que brilhava no tabernáculo, representando a luz da presença de Deus entre o seu povo. Uma metáfora, indicando que Deus estava ali presente, agindo ou não. Se ela estivesse apagada, não. Se ela estivesse acesa, a presença de Deus estava operando. Cabia aos sacerdotes, portanto, zelar para manter a chama do candelabro acesa em todos os sentidos, o metafórico, a presença de Deus, e também acender as lampadinhas e mantê-las acesas. Apagar a lâmpada era um sinal de negligência e desatenção. Quando Samuel foi chamado, então, a palavra de Deus aqui diz que a lâmpada de Deus ainda não havia se apagado, ou seja, Deus não havia saído de todo de falar com o seu povo, mas a lâmpada estava se apagando, e foi isso que Samuel recebeu de Deus. O que Deus disse para ele? O serviço sacerdotal havia se deteriorado pela maldade dos filhos de Eli e pela negligência do próprio. Eli, o que chama atenção, querido, é que Eli e seus filhos eram sacerdotes, oravam todos os dias por si e pelos outros. Todos os dias. Eli já era velho. Eles ouviram a voz de Deus e a repreensão através do menino Samuel, mas não mudaram de atitude. Sua prece de resposta, sua oração de resposta à palavra de Deus foi ignorância, ignorar, se resignar e aguardar a destruição da sua casa. Em 1 Samuel capítulo 3, depois, um pouquinho para frente, quando Eli ouviu o juízo de Deus sobre ele, ele disse: é a vontade do Senhor que ele faça o que lhe parecer melhor. Uau! Que resposta
a mensagem de Deus. Se Deus aparece para você e fala, meu querido, você está correndo perigo porque você está pecando, você está falhando, o que você faria, meu querido? Eu faria o seguinte, meu Deus, por favor, tem misericórdia, me corrige, mas me volta com o teu espírito, me dá forças, eu quero sair da situação, eu quero te agradar. Agora dizer, ok, seja feita a vontade de Deus, Eli aqui pisou na bola. Lá no tempo de Noé, os antediluvianos ouviram a pregação de Noé ao construir a arca por 120 anos. Mas a sua oração de resposta foi zombaria, escárnio e desdém. Morreram todos no dilúvio. Jonas, lembra dele? Respondeu ao chamado de Deus fugindo. Depois, capítulo 2 de Jonas 3, em seu desespero, ele orou a Deus na sua prece de arrependimento, de reconciliação e de obediência. Foi perdoado. E porque ele foi perdoado e se reconciliou com Deus, foi usado por Deus para a salvação da cidade de Nínive, uma cidade com mais de 120 mil habitantes. Veja, por causa da teimosia, por causa da fuga de Jonas, 120 mil pessoas deixariam de ser abençoadas. Percebe, querido? Quando Deus se manifesta a você e a mim, Ele tem uma preocupação com alguém, com uma nação, com pessoas, com cidades, seja o que for, com uma igreja. Deus está falando, vamos ouvir a voz de Deus e obedientemente agir numa oração, uma prece diretora dizendo, Senhor, conta conosco. Queridos, ao nos aproximarmos de Deus, estamos acostumados a falar, a pedir, a agradecer, a interceder e a adorar. Mas e quando Deus fala? Qual a nossa reação? Já nos acostumamos a ouvir a voz de Deus expressa de múltiplas formas? Temos buscado esse discernimento? Sabemos discerni-lo em meio a tantos ruídos que estão nesse mundo? Estamos prontos em obediência a responder o seu chamado? Qual será a nossa oração de retorno? A de submissão e obediência ou a de desdém e indiferença? Certa vez, queridos, Deus, em uma necessidade de resgatar o seu povo que estava perdido, como no tempo de Samuel, de Eli e os seus filhos, se apresentou, a um povo surdo e cego pelo pecado e perguntou, diante de todos, a quem enviarei como mensageiro este povo? Quem irá por nós? O Senhor falando lá desde o céu. E a resposta, a poderosa oração da obediência do humilde Isaías, isso está em Isaías capítulo 6, foi a seguinte: sou um homem impuro, vivendo no meio de uma geração de impuros lábios, perversa. Mas, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Essa foi a resposta de Isaías, como a resposta de Samuel. Qual vai ser a sua resposta quando Deus falar contigo? Talvez Ele já esteja falando hoje. Qual a sua resposta? Senhor, permita-me e permita aos meus irmãos e irmãs que a nossa resposta, a poderosa oração da obediência, seja pronta nos nossos lábios e no nosso coração, para que o Senhor possa nos usar, Senhor, na nossa família, no nosso irmão, no nosso esposo, no nosso filho, nos nossos pais, para que eles te conheçam, te sirvam, vivam para ti, Senhor, te conheçam de perto, que não sejamos como Jonas, que fujamos, ou como Eli, que simplesmente desdenhemos daquilo que o Senhor está falando, porque os tempos são maus e o Senhor está chamando a cada um de nós para um compromisso contigo. Senhor, usa-nos, eis-nos aqui, envia-nos a nós. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Querido, querida, esta é a palavra que Deus preparou, uma poderosa oração da obediência. Que Deus te abençoe, que você seja pronto para obedecer, como um filho honrado do nosso Pai Celestial. Que Deus abençoe a sua semana, sua família, em tudo, em todos os seus caminhos, em nome de Jesus. Amém.